Fala galera, Pacheco na área, beleza? Hoje o vídeo não é sobre marinho, hoje o vídeo é sobre o aquário plantado. Vamos aí ver como é que tá esse aquário, deixar algumas considerações e posteriormente teremos vídeo também desse marinho, que tá ficando, modéstia à parte, perfeito galera, muito top mesmo. Então bora pro vídeo! Bom, pessoal, como vocês podem ver, né, o aquário ele evoluiu bem, né? Tá bem aí avançado, né? Do lado direito, vocês podem observar que tem um pedaço ali que tá sem, né? Tá sem plantas praticamente, porque ali eu quero colocar as Pogostemon, né? Pogostemon eu tinha aí 3 mudas, acabei perdendo, né? Duas, não sei como, não sei se derreteu, acabou que eu acabei me descuidando um pouco e praticamente sumiu, não sei onde foi parar, dentro do aquário que não tá, né, deve ter derretido, enfim, sobrou só uma mudinha, aí agora temos que, né, fazer aquele farm, né, propagar aquela ali e ir espalhando, né, enquanto que o restante aí vocês podem observar que tá crescendo bem, né. Logo atrás daquela moita, do lado direito ali mesmo. Aquela planta ali eu esqueci o nome, se eu lembrar eu coloco aqui na descrição, tá? Mas logo atrás dela ali, lá ó, bem ali no fundo, entre a Rotala e ela, tem uma ninféia, Red Tiger, né? Red Tigre, ali. E eu vou mostrar ela um pedacinho pra vocês. Vocês vão ver que ela tá crescendo, né? Ela tá bem vermelhinha. Ela tá com uma cor muito bacana. É uma planta que ela demora um pouco a se desenvolver, pelo fato de que ela tem um tubérculo, né? Onde se estende as suas raízes, né? E esse tubérculo, inclusive, a planta, quando acontece de morrer, se sobrar um pedacinho dessa batatinha, né, ela consegue brotar de novo. E já aconteceu diversas vezes de eu tirar ela do aquário, né, em algumas montagens, né, que não cabia, né, ter a planta, o layout, e do nada brotar ela, entendeu? E diversas vezes ocorreu isso, porque sempre fica um pedacinho da batatinha ali, né, ainda mais eu que eu reutilizo meu substrato aí várias vezes e venho reutilizando aí através dos anos, né? Eu nem me lembro qual foi a última vez que eu comprei substrato fértil para usar nas minhas montagens de plantado, é sempre o mesmo, né? A gente faz aquele trabalhinho, né, de lavar o substrato, né, usar um anticlorozinho ali e voltar para dentro do aquário de novo e vir com uma nova montagem, né? Só finalizando, as plantas elas estão com uma saúde bacana. Eu fiquei um período de 3 semanas sem CO2 e não tive problemas nenhum com algas, né? As plantas elas reagiram a tudo isso, reduziram o seu metabolismo, né? E eu continuei fertilizando e deixando o mesmo esquema que já estava antes, só com a ausência do CO2. E após essas 3 semanas, voltando já com o CO2, eu observei que não tive problemas com algas, né? A não ser a exceção, né? A alga verde, né? Que é por causa da quantidade de peixes que eu tenho e da quantidade de alimentação que eu dou para eles. Eu gosto de diversificar, né? O foco desse layout, né? Dessa vez não foi somente as plantas, né, e o layout, mas sim também os peixes, né. Dessa vez eu resolvi que eu teria mais peixes e peixes diferentes, né, e não tem como, eu teria que alimentar esses animais. E aí a alga verde ela segue sendo uma coisa assim, né, que às vezes aparece, às vezes some, depende da quantidade de alimentação que eu der para eles e da carga orgânica que esses peixes gerarem dentro do sistema, né? Mas show de bola, tá indo. Essa parte aí tá bacana. Partindo para a parte dos peixes aqui, eu não coloquei peixes novos,
Continuo com os mesmos peixes, né? Tem alguns Tanichts, alguns Tetra Lips, Tetra Lápis, né? Alguns Neons, alguns Tetra Mato Grosso, né? E tenho ali também, né, um platezinho ali, que dá uma movimentação ali, ajuda a dar uma desinibida nos peixes, né? Que alguns peixes tendem a ter um comportamento um pouco mais, né, tímido, né? Em algumas ocasiões. E aí ele ajuda a quebrar um pouco ali aquele negócio, né? Vocês conseguem observar isso também. E ele também é um bom algueiro também, né? Um gadinho ali que fica pastando o dia inteiro, só mordiscando ali possíveis foquinhos de algas e comendo o resto no substrato e tudo mais. É um bom peixe, eu gosto. Ele tem de várias cores e sem dúvidas acrescenta aí mais beleza ao nosso sistema. Cheguei um pouco mais perto da câmera para vocês poderem ver, né? Um pouco mais de detalhes, né? O aquário é um pouco grande, então dificulta um pouco, né, de filmar, né? E aí eu tento achar alguns ângulos que sejam legais, né, de observar, né? Eu também assisto os meus vídeos, tô sempre, né, dando uma olhadinha, né? Porque a gente é gostoso de lembrar, né, o processo, né, que é criar o layout e chegar até o final dele, né? E é sempre gostoso. Eu sempre tô assistindo aí os meus vídeos também. Eu não tô utilizando, né, nada de diferente na minha fertilização. Tô utilizando a linha Plant Grow, né, da Oceantec. A minha fertilização, ela é magra, né? Então é um método que eu me enquadrei muito bem, né? Eu tenho carregado isso comigo já tem alguns anos. É um método que eu me encontrei, né? E eu gosto desse método, né? Porque ao mesmo tempo que eu consigo aí manter os aquários em alto nível, né? Eu consigo também conciliar com outras tarefas, né? Do que fosse se eu estivesse fertilizando tudo separado, né? Então eu faço a fertilização magra ali e eu eventualmente aí eu detectar que eu tenho que fazer algumas correções, né? Eu faço as correções, né? Eu sempre estou jogando um pouquinho a mais ali de ferro, um pouquinho a mais de nitrogênio, né? Quando eu acho necessário. As bucefalandras, né, e as anúbias, né, são plantas que consomem um pouco mais de cálcio, magnésio, fósforo, ferro, né? Então a gente tem que acabar dando um pouquinho mais aí desses nutrientes para que essas plantas absorvam, né? Muito importante em aquários que tem, né, densamente plantado, né, esses tipos de plantas, né? No meu caso, né, eu sempre tenho, né, em abundância. Então são nutrientes aí que eu sempre estou disponibilizando aí com um pouco mais de recorrência. E vocês podem observar que as pontas vermelhas, né, realmente elas estão vermelhas. Era para estar mais, né? Mas como eu comentei anteriormente, eu fiquei sem o CO2 aí por 3 semanas. Acabou que deu uma prejudicada ali na coloração, né? No crescimento, né? Mas que dentro de 2 semanas isso já retorna ali ao normal, né? E aí vocês vão ver que com a atualização que eu vou fazer aí futuramente, elas vão estar muito mais vermelhas e muito mais denso ali aquele fundo. Aquele fundo ali, ele tá lindo, né? Tá muito show mesmo. Continuo utilizando aqui o canister Low Par, né? 1200 litros horas. Canister parrudinho aí que já vem me acompanhando aí há alguns anos, né? Já quebrou braçadeira, já deu algumas dorzinhas de cabeça nesse sentido, né? Quebrou a braçadeira, eu tive que colar a mangueira, né?
E aí na hora que quebrou foi justamente na hora que eu peguei para fazer a manutenção e parece que estava ressecado e quebrou, né? Enfim, tive que colar e sigo utilizando ele até hoje. Já vai fazer uns 9 anos que eu tô com esse canister, né? E nunca queimou bomba nem nada, né? Espero que continue assim. Show de bola, mesmo cabeçote. Skimmerzinho de superfície do lado esquerdo aí de vocês, como vocês podem ver. Um skimmerzinho aí bem simples da Sansan. Atende ao que se pede, né? Que é retirar aquela nata, né? Aquela gordura que fica ali na superfície e folhas velhas, né? Então ele se encarrega disso. Eu sempre estou limpando, né? Mas eu confesso que nos últimos tempos aí eu tenho evitado limpar o meu skimmer de superfície. Tô deixando ele aí, né? Em um breve momento ele será limpo. Ai. Mas, e alimentando os peixes, pessoal, tô usando as rações tropical, né? A Supervit Flakes e a Supervit Granulate, né? A Supervit Granulate ela elimina granulos e a Supervit Flakes ela é em flocos, né? Flocozinhos. Os peixes comem bem, né? Dou em pequenas quantidades, né? Sem exageros. E estão se alimentando bem. Os neonzinhos, como você pode observar, eles estão com a coloração bacana. Os tanictes, né? Os Mato Grosso. Então o aquário tá progredindo. O que mais que eu posso falar desse aquário? Pessoal, é um aquário que não me dá trabalho. Eu faço as manutenções nele, né, semanalmente, que é o que? Limpar os vidros, né, 2 vezes por semana, dosar os fertilizantes, né, os suplementos necessários para manter as plantas, alimentar os peixes e curtir o aquário, cara. Aí no dia que eu vou fazer manutenção, aí sim, né, eu vou fazer aquela troca de água, dar aquela sifonadinha, né, porque como o aquário densamente plantado, ele costuma acumular, né, matéria orgânica entre as plantas, né, e não pode deixar isso acontecer. E fazer uma manutenção caprichada, não é só troca de água, né? Então tem que fazer uma manutenção caprichada mesmo. E uma vez por mês também eu estou dosando, né, o Biobacter, né, da PowerFert e o BioStart, tá? Uma vez por mês. Não acho necessário ficar dosando esse produto toda semana, tá? Eu acredito que, além de ser um desperdício de dinheiro, né, e produto, que é caro, né, é um desperdício de produto mesmo. Uma vez por mês você jogar um aceleradorzinho biológico, cara, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Agora você ficar jogando todo dia, toda semana, pra que isso? O sistema ele se mantém muito bem sem esse produto, entendeu? Esse produto pra mim ele tinha que ser chamado de perfumaria, que é algo que você utiliza, né, pra dar aquele tchan, entendeu? Aquele tchan. Então você pega e usa ele uma vez por mês, entendeu? Uma vez por mês. Faz uma TPAzinha, no outro dia vai lá e joga uma tampinha, entendeu? Eu não gosto de fazer TPA e já jogar o produto também, porque a gente está colocando uma água nova. E essa água nova que a gente está colocando, ela está pobre em biologia, pobre em oxigênio. Então, se você jogar um acelerador biológico numa água que você acabou de fazer TPA, cara, eu acho bem provável de você perder alguns peixes, viu? Dependendo da quantidade, né? Porque essas bactérias vão competir por oxigênio, entendeu? E você está colocando uma água pobre em oxigênio e você vai colocar ainda ali organismos que vão consumir oxigênio. Então, né, eu creio que tem uma lógica aí. Então são produtos que eu utilizo, né, sim, aqui, estou utilizando, mas uma vez por mês.
tá? É a forma que eu faço e eu gosto de fazer e eu tenho bons resultados. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, né? Compartilhar um pouco aí da minha experiência, né? Com essa nova montagem. Espero que vocês tenham gostado e possam ter absorvido aí algumas informações aí relevantes que possa contribuir com a sua experiência aí dentro do aquarismo e dentro do aquário plantado, né? Dentro do aquário, sem dúvidas, para mim é um dos melhores estilos aí. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu!